Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e de meditação da Palavra de Deus. Que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal. E hoje, nesse dia 2 de novembro de 2017, celebramos com toda a igreja a memória dos fiéis falecidos, nesse dia de finados. E a liturgia de hoje era interessante porque ela nos propõe várias leituras, deixam em aberto para que, assim, cada diocese possa escolher montar a liturgia de acordo com aquilo que lhe convém. Então, os textos que eu vou tomar aqui para a nossa reflexão é o texto proposto aqui pela liturgia da nossa Diocese de Santo André, aqui em São Paulo. Então, a primeira leitura nós temos o livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6a, depois de 7 a 9. E o Salmo responsorial, Salmo 129. A segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 5 a 11. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim. Na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me deste de comer, com sede, e não me deste de beber. Eu era forasteiro, e não me recebeste em casa, nu, e não me vestistes, doente e na prisão, e não foste visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então hoje a memória de todos os fiéis falecidos, todos aqueles nossos irmãos que já se encontram diante de Deus perante a nossa fé. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. É esse o nosso credo que nós professamos em cada Eucaristia dominical ou solenidade. Então hoje é o dia em que nós então queremos pedir ao Senhor pelo descanso eterno dos nossos irmãos, mas que não é um dia de tristeza, de saudades, sim, porque lembramos de todos aqueles que passaram nessa vida, conviveram conosco, e isso muitas vezes se torna sofrível. Por quê? Porque sentimos saudade daquela pessoa, aquele ente querido, principalmente, que convivemos tão de perto, onde então vivemos momentos mais variados. E é interessante também nós percebemos que é comum ouvir entre as pessoas dizer que depois que a pessoa falece,
Ali já desaparece toda a maldade, ou seja, os momentos ruins que nós passamos juntos não tem força para poder sobreviver e fica somente as coisas boas. E é por isso que muitos dizem, depois que morreu virou santo. E realmente, porque o mal não tem força em si mesmo para subsistir. Somente o amor, somente aquilo que nós podemos conviver de especial, que construímos juntos, que de fato vale a pena nessa vida. E é isso que fica para nós. Então nós queremos pedir ao Senhor nesse dia que acolha cada um desses nossos irmãos, que pela fé, como dizia e repito, já estão diante de Deus, mas para nós que aqui ficamos, devemos rezar pedindo ao Senhor que nos dê força para que nós possamos ser fiéis ao seu chamado, ao seu evangelho, e assim também nós possamos construir esse reino de amor perante a todos aqueles que fazem parte da nossa vida. A primeira leitura de hoje, proposta aí pela nossa Diocese de Santo André, ela nos fala então do profeta Isaías. Isaías que vive um momento de dificuldade porque o povo está prestes a retornar para Jerusalém, para voltar então para casa. Mas ainda está passando os momentos de dificuldade. E muitos estão até se questionando sobre a presença de Deus. Será que Deus nos abandonou? E o profeta é aquele que vem então trazer esperança. Vai dizer então que Deus está preparando um grande banquete para os seus. Meus amados e minhas amadas, esse grande banquete nós já podemos desfrutar no hoje da nossa vida, a cada Eucaristia que nós celebramos. Ali também nós então nos unimos aos nossos irmãos que já estão no céu. Essa comunhão dos santos que nós então podemos celebrar a cada Eucaristia, a cada banquete, esse que nós então somos convidados a participar em cada missa, onde então o Senhor, Ele renova o seu sacrifício, entregando a sua vida por amor a cada um de nós, para nos fortalecer e nos enriquecer, para que assim possamos então superar toda e qualquer adversidade em nossas vidas. Então trazendo, renovando para nós esperança. É isso que fala a primeira leitura de hoje. Mas o finalzinho aí da primeira leitura ainda o profeta vai nos dizer que Deus novamente Ele irá morar, habitar entre os seus, irá enxugar as lágrimas do rosto. Olha que bonito. Ou seja, é o fim do sofrimento. E para aqueles que já estão em Deus, já não existe mais dor, mais sofrimento. Por pior que tenha sido a partir desse ente querido, diante de uma enfermidade, um atentado de violência, um assalto, onde então ali foi ferido, baleado, já não há mais dor, mais sofrimento, está totalmente curado esses nossos irmãos. Por isso devemos nos alegrar, porque já não existe dor, já não existe mais sofrimento. E Deus, Ele mesmo nos consola, enxugando cada lágrima de nosso rosto. E o Salmo de hoje, ele nos convida a fazer a experiência da confiança filial em Deus. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Na nossa vida passamos por momentos de dificuldade, de dor, de angústia, de tristeza, de saudade. E nesses momentos também somos chamados a poder então clamar a Deus, que Ele nos socorra, nos conforte, nos console, nos anime, renove as nossas forças. Porque é comum do ser humano passar por dificuldades, principalmente nesse dia de hoje, em que muitos vão lembrar daquele seu ente querido. Senhor, ajuda-me a poder então ali superar essa perda do ente querido. E é triste nós percebemos quantas pessoas não conseguem superar, quantas pessoas ficam presas a essa situação e muitos até brigam com Deus. Por que o Senhor me tirou essa pessoa? Ele era tão bom. Olha o nosso egoísmo. Meus amados, se esse irmão, essa irmã era boa, já está preparado para poder então voltar para a morada eterna. Nós que aqui ficamos, não estou dizendo que nós sejamos ruins de tudo e que ainda precisamos permanecer aqui, não. É que Deus então tem o seu tempo. E essas situações da nossa vida não podem nos paralisar, não podemos nos prender. É preciso de fato seguir em frente, por pior, por mais dolorosa que seja a nossa caminhada. É preciso deixar que, então, o Senhor, Ele nos socorra. Por isso que o salmista nos convida das profundezas.
é preciso então clamar ao Senhor, porque é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai preencher o vazio deixado pela ausência desse ente querido em nossas vidas. E a segunda leitura de hoje, Paulo vai falar então aos romanos: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus amados, a esperança em Deus não decepciona. É preciso de fato colocar em prática essa palavra. Mas como viver isso no momento de dor, de partida do ente querido? Somente pela fé. Somente pela confiança nesse Deus que está vivo e presente no meio de nós e que não quer a dor e o sofrimento de nenhum de nós. Então é preciso crescer, porque a esperança jamais decepciona. Esse amor de Deus, então, que foi derramado em nossos corações, Ele quer crescer. E através da palavra, da Eucaristia, nós podemos experienciar esse amor de Deus na nossa vida. E assim, sendo o sinal visível do amor de Deus perante a sociedade que nos cerca, a qual nós estamos inseridos. O Evangelho nos narra justamente a colheita final, se assim podemos dizer. Vai nos falar da parousia, do fim dos tempos, onde então o Senhor vai fazer a colheita. E aqui então há um critério para poder fazer essa colheita. Vai separar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E aí nós podemos perceber que aqueles que são chamados para o festim, o grande banquete que nos fala a primeira leitura, reservado desde a criação por Deus, são aqueles que então vivem o amor, a caridade, a fraternidade, que não se apegam às coisas, às pessoas, mas que sabem viver o despojamento, porque a nossa vida pertence a Deus. E tudo que aquilo temos é passageiro. Não podemos então nos prender, é preciso ajudar aqueles que estão passando por necessidade, seja ela qual for. E é por isso então que nos narra aí o Evangelho, onde os rei, que é o Senhor, vai chamar todos aqueles que viveram o amor, a partilha, a caridade, para poder então adentrar o festim da eternidade. Mas como se deu isso? É o que nós ouvimos então, acabamos de ouvir no Evangelho narrado, que nos falava assim: onde então eu estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber, era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestiste, doente e cuidar de mim, na prisão e foste visitar-me. Então, quando nós de fato colocamos em prática essas bem-aventuranças, se podemos assim dizer, ora, não porque seremos merecedores. Muitas pessoas praticam a caridade esperando algo em troca, um retorno. Isso é próprio do mundo. O mundo, se você faz uma festa, por exemplo, convida a pessoa, aquela pessoa, quando ele vai dar uma festa, você fica esperando que ele te convide. E se não convida, ainda briga com a pessoa. A pessoa que age com caridade, ela não fica esperando nada em troca, e Deus nos ensina isso. O amor, ele é gratuito, ele não espera nada em troca. E assim, então, Deus nos cumulará com suas bênçãos e graças, não, e torno a dizer, não porque sejamos ali merecedores, mas a graça de Deus, ela nos alcança, a sua misericórdia, e Ele quer contar com cada um de nós que vivemos segundo os seus planos, segundo os seus projetos. Agora, do lado esquerdo, temos aqueles que não viveram, que não conseguiram perceber que os pequenos, os marginalizados, excluídos nos dias de hoje, ou seja, aquelas pessoas que estão aí lutando contra o câncer, aqueles nossos irmãos que estão aí dependente químico e também do álcool, e muitas famílias então abandonam. Então nós precisamos acolher esses nossos irmãos, aqueles que estão aí em situação de rua, por qualquer que seja a situação, a pessoa que está ali passando frio. É triste nós percebermos nos dias de hoje ainda pessoas que morrem de frio, por falta de um cobertor, de um agasalho. E muitas vezes em nossas casas nós temos lá um agasalho, uma blusa, que não usamos mais, mas fica lá. Sendo que nós poderíamos então providenciar, encaminhar, para que pudesse então ser levada a esses nossos irmãos que carecem. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso colocar em prática os ensinamentos de Deus, para que assim então, vivendo toda essa riqueza que a palavra nos ensina, nós possamos alcançar o prêmio eterno. Como nos diz a primeira leitura, Deus nos prepara o banquete da Eucaristia
a qual nós podemos já desfrutar aqui no hoje na nossa história, mas um banquete maior e muito melhor, de ricas iguarias, como diz aí a primeira leitura, o Senhor está reservando para cada um de nós lá na Jerusalém Celeste. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nesse dia de finados possamos então refletir sobre a morte, porque é uma realidade, é o fim último de todos nós, mas que a sociedade não nos ajuda a poder então assimilar, a refletir sobre isso. A morte, ela é ocultada do nosso meio. Basta ver quando perdemos um ente querido, logo as pessoas querem então ali sepultar. Antigamente as pessoas eram veladas em casa, passava-se o tempo para que as pessoas pudessem assimilar o processo. Hoje em dia não. E é por isso que muitos sofrem ainda com a perda do ente querido, porque não conseguem assimilar que esse irmão chegou ao fim da sua caminhada e que agora ele está diante de Deus. E assim por isso sofrem. Pessoas que ali não resolvem a situação, não perdoam, não dizem que amava a pessoa, e depois que falece agora fica chorando, desesperada aos prantos, porque teve a oportunidade de dizer isso em vida e não fez. Que nós não sejamos assim, possamos fazer a diferença, resolver os nossos relacionamentos, para que assim, quando de fato a partida do ente querido chegar, nós possamos estar preparados. Não que não vamos sofrer, vamos sim, porque, como disse, é a perda, a partida do ente querido, e até assimilarmos isso, iremos sofrer, chorar, mas que com certeza o Senhor quer enxugar as lágrimas dos olhos de cada um de nós. E assim, então, o amor de Deus quer crescer em nossos corações, como nos diz a segunda leitura de hoje, para que assim, meus queridos e amados irmãos, possamos viver a caridade e, no final dessa nossa caminhada, sejamos todos acolhidos no festim da eternidade. Que Deus então nos comune com suas bênçãos e graças, que possamos então colocar em prática todos os seus ensinamentos, e Maria Santíssima interceda por cada um de nós, para que sejamos fiéis à nossa vocação, para que sejamos fiéis à palavra do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, e que alegria poder contar com cada um de vocês. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, venha também somar conosco, fazer parte dessa família. E assim então vamos anunciando o Evangelho, levando o amor de Deus a tantos corações. Que Deus então abençoe você e que o Senhor possa te confortar na perda do seu ente querido, a qual hoje você está aí lembrando, que o Senhor possa confortar o seu coração e lhe traga a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e conto com você.